Botar pra cá. Toda vez que a Débora entra aqui, eu fico, meu Deus, dá um, uma tela azul na minha cabeça de, gente, o que é que eu tô fazendo de novo aqui? Aí eu lembro que eu tenho uma xará agora na turma. Primeira vez que eu tenho uma xará na turma. Antes tinha uma Bárbara, que eu não sei se vocês sabem, uma curiosidade, mas os nomes Débora e Bárbara são muito confundidos. E aí na outra turma ficava, Bárbara, Débora, ficava confundindo. Tanto que a primeira pergunta que eu fiz para Débora na entrevista foi: vem cá, eu tenho um estudo de caso. Também eles chamam de Bárbara, a ela sim. Aí foi mais uma para a lista que comprovou aí o meu estudo de caso. Mas bora lá, meninas. Deixa eu falar com vocês. Hoje a gente vai estar com a Tâmila na aula 4, Destrava e Inova. Vou explicar mais um pouquinho sobre essa temática e aí só relembrar alguns pontos, tá? A gente quer ver vocês, então câmera ligada. Vamos trocar no chat, tá? E vocês já estão fazendo isso muito, muito bem. Na última aula vocês se aproveitaram muito ali trocando e a gente quer que vocês continuem assim, que é bacana. Até para a professora também, né? Quando vai dar uma olhadinha ali nos comentários, já pega alguma dúvida, algum insight e acaba trocando com vocês. E cuidados com os ruídos do microfone, tá? Aqui eu também sempre fico atenta, vou dando uma analisada, quem pode estar com o microfone aberto, vou fechando, mas aí preciso também desse apoio de vocês. E eu queria relembrar as aulas que já passamos, né? Só um minutinho, deixa eu colocar aqui na outra. Queria relembrar as aulas que a gente já passou, né? Então, nossa primeira aula, na verdade, foi o painel, né? Com a Gisele e com a Sheila. A gente falando sobre a virada de chave, né? O que é que faz, né? A viradinha na cabeça da gente, principalmente de vocês, né? De se enxergarem para além só de empreendedoras, mas como empresárias de fato, independente se já estão com equipe ou não, se estão sozinhas, se estão começando, se tem muito tempo, né? A gente mostrou que isso é importante em qualquer momento. Depois a gente veio na aula 2 com a Ediane, né, falando sobre liderança e como ser uma líder autêntica, como ser você mesmo e tá tudo bem, né? Também foi um papo super interessante que vocês aproveitaram bastante. E a última aula foi com a Lina, que a gente falou sobre resiliência. Né, como não desistir nos tombos da jornada empreendedora e que vocês viram, né, que como existe todo um estudo por trás, né? Não sei se de fato um estudo científico, né? Mas que existem pessoas que estudam isso, que escrevem sobre isso e que conseguem atrelar o momento do negócio, né? Então, acho que foi muito bacana para vocês conseguirem, né, enxergar em que momento vocês estão. É, e também teve gente que disse, não sei se eu consegui, tudo bem, né? Ainda tem muita jornada pela frente, tem muitas aulas que vocês vão conseguindo se enxergar cada vez mais, conectar, né, um assunto com o outro que a gente falou ao longo das aulas. Tem as gravações também que vocês podem rever a aula. Tem o material também que está na plataforma que vocês podem dar uma olhadinha para qualquer dúvida que fique. Mas o que eu estou tentando trazer hoje também é esse olhar macro de onde a gente passou e onde a gente está, tá? E agora a gente vai falar sobre inovação com a Tâmila, né? Então ela vai trazer um pouco mais desse conceito para vocês e também como é que vocês conseguem trazer para o negócio, para a realidade de vocês. É, E aí, na semana que vem, eu quero relembrar que é pré-feriado, a segunda-feira, então a gente não vai ter aula. Na terça-feira é o feriado de Tiradentes, e aí a gente se vê na quarta-feira, dia 22, ok? Qualquer dúvida, só falar comigo. É, E é isso, Tâmila, te dar as boas-vindas, passar o microfone para você, dizer que estaremos juntas até 9h30, tá? Você já está como co-host aqui
do Zoom e também estou aqui nos bastidores lhe apoiando. Qualquer coisa é só me chamar, que eu também estou atenta. Bem-vinda. Bom dia, mulheres. E aí, como é que vocês estão? Obrigada, Débora. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Tava aqui cedo curiando a conversa de vocês. Amei. Tava aqui assim, ó. Acho que vou me meter. Mas bom dia, bom dia. Muito obrigada, Água Social. Obrigada a vocês por estarem aqui às 8 da manhã, para a gente poder ter essa conversa. Acho que vai ser um momento muito legal. É, sou de Salvador, então estava ouvindo ali vocês conversando, me coçando ali, assim, tipo, realmente. Saí de Salvador e vim aqui para São Paulo também. Eu vou contar um pouquinho mais sobre mim aqui mais para frente. E aí eu tava, realmente, essa vida de sair de um lugar quente para ir para um lugar frio é muito sofrido, né? Deus do céu. Mas que bom que estamos aqui. E hoje, o que é que vocês podem esperar desse encontro? Acho que é um momento muito legal para a gente poder refletir sobre os nossos negócios, sobre as nossas dificuldades, sobre os nossos acertos. E também é muito bacana para a gente pensar no sentido de inovação. O que é inovar? Como é que a gente pode estar inovando? Como é que a gente pode conectar a inovação, a entrega para os nossos clientes, nossa clientela de uma forma em geral? E como é que a gente pode estar melhorando o nosso negócio através da inovação? O que é que vocês podem esperar hoje? Muita conversa, a gente vai ter um momento inicial mais teórico e depois a gente vai para algo mais prático. Mas eu quero ver esse chat se sacudindo, tá? Não se não se acanhem em trazer os pontos de vocês, porque esse encontro é feito para vocês e por vocês. Então, acho que o mais importante de tudo é que vocês entendam, que vocês consigam aplicar no dia a dia do negócio de vocês. Enfim, eu espero que vocês tenham uma excelente experiência. E para começar, que a gente precisa começar com exercício sempre, queria que vocês colocassem rapidinho aqui no chat o nome, o negócio e qual a maior dificuldade do negócio de vocês hoje. Pode ser uma palavra, uma frase, algo curtinho, só para eu ter uma ideia ali de qual a maior dificuldade de vocês hoje, principalmente quando a gente fala de inovação. Cadê? Quero ver esse chat aqui cantando, hein? Fidelizar clientes, dificuldade de sair do básico, vendas, ganhar mais dinheiro, escalar, trabalhar menos e ganhar mais. Nossa, eu quero, hein? Eu quero uma aula disso. Captar clientes, gestão em vendas, crescer e atrair clientes, delegar funções, marketing digital, ok. Bronzeamento, ok. Gestão financeira. Boa, gente. Muita coisa legal. Que bom que vocês estão trazendo aqui para a gente poder complementar. Mas pelo que eu tô vendo, tem muita coisa aqui que pode ser automatizada, né? Mas, bom, vamos começar essa conversa aqui. Olha, parceria de excelência, vendendo digital. Ó, muita coisa legal, hein, Débora? Acho que É, eu já conversei com elas no diagnóstico, na entrevista, e ainda assim vou pegar todos esses insights aqui que elas colocaram para deixar guardado aqui também. muita coisa com digital. Gostei de ver, hein, galera. Bom, vamos conversar um pouco sobre isso, né? Tem muita coisa que a inovação dentro do processo geral pode ajudar vocês. Mas me apresentando novamente, eu sou a Tamila Santos, sou de Salvador, morando aqui em Itapevi, em São Paulo. Sou especialista em inovação social, em diversidade e aceleração de negócios também. Tenho mais de 14 anos de experiência nesse processo de gestão de projetos, de gestão de inovação. E principalmente venho trabalhando com como fazer com que a gente tenha futuros mais sustentáveis e inclusivos através de inovação. Então, a minha ideia o meu foco do meu trabalho é como é que a gente pode transformar de fato as realidades, né? Sejam as realidades dos nossos negócios, sejam as realidades sociais, mas como é que a gente consegue utilizar a inovação para fazer isso acontecer. E aí, nesse sentido, quando a gente pensa no que vamos conversar hoje, considerando essa perspectiva tanto de inovação, como nessa linha de vamos destravar ali a inovação
dos nossos negócios. Hoje, a gente vai fazer uma introduçãozinha geral sobre o que é inovação, o que é isso, como é que isso pode se inserir no nosso cotidiano. A gente vai entender juntas o que é que nos impede de inovar, e aí, considerando todos esses problemas que vocês trouxeram, né? Gestão de cliente, gestão financeira, captação, que são problemas muito comuns dentro do cotidiano empreendedor. Depois a gente vai entrar um pouco mais na inovação da beleza, ou seja, como grandes instituições, grandes é, espaços que trabalham com a beleza estão resolvendo suas questões através da inovação. E depois a gente vai entrar uma parte mais específica de prática e reflexões. Quero que vocês participem, vou pedir aqui a ajuda de vocês para a gente chegar no intermediário entre participar, tanto pelo chat, quanto também, se quiserem abrir o microfone, poder levantar a mão e a gente pode bater um papo rápido. Porém, a gente está com tempo curto, né? Então a gente vai precisar juntas aí achar esse intermediário para passar o conteúdo e ao mesmo tempo tirar as dúvidas e fazer o exercício. Então vamos juntas aí fazer isso acontecer. Mas a primeira coisa que eu quero saber de vocês, eu queria uma ou duas pessoas voluntárias que me trouxessem o que é inovação para vocês. O que é que vocês acham que é inovação? Pode levantar a mão. Vai, Elis. A inovação é tudo que a gente se renova, a atualização através das ferramentas que a gente tem ou que a gente busca ter. Inovar é trazer algo novo, renovar, criar através, enfim, pelo menos é o que eu vejo. Boa, Elis, obrigada. Lígia? Para mim, inovação não é precisar reinventar a roda, mas ajustar e acompanhar o mercado, né? A gente está vendo sempre o que está acontecendo e tentar acompanhar o mercado, acompanhar as tendências, mas não precisa ficar tentando inventar coisas. Trabalhar com o que já tem de monte no mundo e a partir daí eu falo muito de enfeitar o pavão, mais ou menos isso. Boa, Lídia. E nossa última pessoa, Bibis? Oi, para mim, inovação é pensar as mesmas coisas de perspectivas diferentes. Tipo, pensar fora da caixa, sabe? Boa. Tive muita gente também participando aqui, trazendo sobre pensar fora da caixa, pensar ao contrário. Gostei dessa. Para mim, inovar está à frente do mercado. Boa, são bons pontos que vocês trouxeram. E pelo que eu estou vendo aqui, o inovar, dentro do geral, pelo que vocês estão trazendo, é muito nessa linha de pensar diferente, né? Pensar para além do que está posto. E é um pouco disso também. Quando a gente vai, vamos inicialmente aqui no anterior case, né? Quando a gente vai ali para conceitos básicos de administração, o Peter Drucker, que é o pai da administração, ele traz muito nessa perspectiva como inovar é a mudança que cria uma nova dimensão de desempenho. Ou seja, também vem muito nessa linha de, querendo ou não, sair da caixa, né? Quando ele fala de uma nova dimensão do que já está posto. Quando a gente vai para o Clayton Christensen, ele fala que as empresas falham quando elas ignoram soluções simples e acessíveis que com o tempo dominam o mercado. Ou seja, mesmo que seja simples, uma inovação ela também pode ser disruptiva de certa forma. E Schumpeter, que enfim, é uma super referência quando a gente fala de inovação, ele fala que a inovação é um processo de destruição criativa, que no qual novos produtos e serviços substitui os antigos, revolucionando mercados e gerando crescimento econômico. Então, tem muito dessa perspectiva de, a inovação ela não precisa ser super complexa, ela pode ser uma inovação simples. Dois, a inovação realmente é essa perspectiva que vocês trouxeram, de sair da caixa, e aí o Drucker ele fala isso quando ele diz que é uma dimensão, criar uma nova dimensão de desempenho. E o terceiro ponto é sim, pode ser uma criação de produto, serviço ou método. Então, não necessariamente precisa ser um produto do zero. Você pode otimizar uma coisa que já existe, pode otimizar um serviço que já existe. E aí, complementando o Schumpeter, ele fala muito que isso não é apenas melhorar o que já existe, mas criar rupturas que transformam a maneira como as indústrias funcionam. Que é literalmente isso que eu trouxe para vocês. Não precisa ser uma coisa assim, ai meu Deus, que coisa surreal. Mas
pode ser simplesmente vocês otimizarem algo que já está existindo ali, ou criarem algo dentro de algo que já existe. Enfim, não precisa necessariamente ser um negócio novo, mas essa disrupção pode ser também na forma como vocês fazem. Eu vou trazer um exemplo que eu acho muito legal, que lá em Salvador, a gente tem muitas baianas do acarajé. E aí, o que que acontece? Às vezes as filas ficam monumentais para conseguir comprar o acarajé. E aí, como é que poderia ser uma inovação dentro desse processo? Ah, precisa criar uma nova barraca para ficar em dois pontos? Não, a pessoa simplesmente ela criou um sistema de pagamento. Então, quem tem um pagamento no débito vai para um lado, quem tem um pagamento no crédito vai para outro, e quem tem um pagamento em dinheiro vai para o outro. E isso dissipou as filas. Isso também é uma forma de inovar. Pode não ter sido a melhor, mas foi uma solução ali para resolver um problema inicial que aquela pessoa tinha naquele momento. E aí vocês viram, não tem tecnologia, não tem algo nesse sentido, mas tem técnica, tem forma. E é isso que a gente fala quando a gente fala de inovar. Inovação não necessariamente é trazer tecnologia nova, mas sim você pensar diferente, é, em como resolver um problema específico. Fechou? Até então, tudo bem? Então, beleza. Então, só reforçando, novos produtos, novos serviços, novas mentalidades, nova forma de atender as clientes de vocês, novas formas de vocês se posicionarem no mercado, novas formas de vocês pensarem no pagamento, né? Quando veio o Pix, aí todo mundo ficou um pouco perdido ali, né? Dentro, pelo menos assim, considerando a realidade que eu conheço ali de Salvador, em como fazer isso acontecer. Aí veio uma pessoa inovou e botou uma placa, Pix, somente pagamento por Pix aqui. Então, não necessariamente é criar algo muito surreal, mas pensar em uma forma diferente ali de executar as coisas. Só que a inovação, mesmo junto com o empreendedorismo, né, são escolas parecidas. Quando a gente fala de empreendedorismo, a gente também está falando de inovação, mas uma coisa não necessariamente é exatamente a mesma coisa da outra, né? Inovação é um ponto, empreendedorismo é outro, eles se misturam ali nesse processo, mas ambos são uma mentalidade. Empreender é uma mentalidade e inovar também é uma mentalidade. Então, é uma ação contínua, é uma forma de pensar. E aí, quando a gente fala em inovação, e nessa mentalidade inovadora, a gente fala de construir uma cultura de inovação. O que que é isso? Basicamente, pensar com a mentalidade inovadora é a gente pensar dentro de uma perspectiva de experimentar, de não só observar os processos, e quando eu falo das nossas empresas, eu falo no sentido de observar como a gente faz as coisas hoje. Então, por exemplo, se eu sou maquiadora, eu tenho clientes, né? O que é que seria pensar nesse processo? É como as clientes chegam até mim, como é a primeira abordagem das minhas clientes, como essas clientes fazem a reserva, é, da maquiagem, como eu vou fazer o atendimento dessas clientes, pensar em todos esses processos e entender naquele sentido o que é que pode ser melhorado, o que é que está travando, o que é que não está legal, entendeu? E para a gente poder chegar nesse lugar, essa mentalidade de inovação, ela é fundamental. Por quê? Ela traz para a gente que é importante ter uma tolerância ao erro, no sentido de para a gente poder acertar, a gente precisa testar. Para a gente testar, às vezes a gente vai errar. Afinal, a gente não acerta de cara. O segundo ponto é que a gente precisa ter empatia não só com a gente, mas também com o processo. Ou seja, vamos ficar de boa, né? Tá tudo bem errar e é isso, faz parte do processo ali. E o terceiro ponto, é importante a gente saber trabalhar em equipe. Eu sei que muita gente aqui tá no início dos negócios, às vezes a gente não tem equipe ainda, ou não tem nenhum colaborador que nos ajude de alguma forma, mas é importante também lidar com uma outra pessoa no processo de desenvolver os nossos negócios e as nossas inovações. Porque às vezes a gente acha que só a gente sabe fazer certo, né? E a pessoa que a gente tá chamando não sabe fazer. Eu digo isso porque eu também tive negócio ali por 7 anos, então eu também tive uma super dificuldade em passar funções. Mas todo esse processo, ele faz parte desse processo de inovação para que a gente possa, de fato, crescer o negócio. Uma coisa que o pessoal sempre diz no mundo do empreendedorismo é: se o seu negócio não precisa de você, aí você está gerindo certo. A partir do momento que você é extremamente necessária e que precisam de você para tudo,
Aí sim a gente precisa ter um ponto de atenção, porque o negócio ele precisa funcionar sem você para que você possa viver. Então, mesmo a gente estando no começo, a gente tem que mirar lá no futuro que a gente faça um processo tão bem arrumadinho ali que com o tempo o negócio não precise mais da gente. E aí, só lembrando para vocês, né? O que que seria ter essa mentalidade inovadora? Tá de boa, tolerância ao erro, tolerância com os nossos erros, no negócio, o dia a dia é 7-1 todo dia. Legal é quando a gente faz o 1, né? Na maioria das vezes é só o 7-1 mesmo, ou 7-0. Ter empatia com a gente e tá de boa em trabalhar em equipe. A nossa equipe vai errar, a nossa equipe vai ter dificuldade, as pessoas com que a gente trabalhar vão ter dificuldades. E a única pessoa que sabe fazer igual a gente é a gente. As outras pessoas fazem do jeito delas. Então, isso é um processo ali é, que a gente vai precisar amadurecer com o tempo. É difícil para mim também, tá, gente? É um dia de cada vez aí nesses processos. E aí, considerando isso, o que é que vocês acham na vida de vocês? Tem algum desses três pontos aí que vocês acham que precisam melhorar, em termos de tolerância ao erro, empatia, trabalho em equipe? Mas tá todo mundo de boa com esses três pontos? Tô vendo aqui no chat, o chat cantando. Gosto de vocês porque vocês me entendem isso. O chat tá cantando aqui. Tolerância ao erro, treinar pessoas, empatia, encontrar o equilíbrio. Boa, gente. Pelo que eu tô vendo, empatia e tolerância ao erro tá 10 de 10. É, bons pontos para a gente poder compreender. E aí, por que que eu vou bater muito nessa tecla, gente, da tolerância ao erro? Porque o mundo, ele tá mudando muito rápido. Então, a gente tá vendo que as tecnologias cada dia estão mais avançadas, né? Antes, o nosso pai e nossa mãe era o tiozinho, tiozão ali, com o celular, aquele celular tijolão ainda se batendo ali para poder mexer. Hoje, que o tiozão é a gente, porque tem tanta coisa nova. O celular que abre no meio, o celular que é pelo relógio, o cartão que paga só. Enfim, cada dia mais as coisas estão avançando e às vezes até a gente fica para trás. E aí, nesse sentido, se a tecnologia avança muito rápido, imagine o consumidor, a pessoa consumidora. Cada dia as pessoas querem coisas diferentes. Cada dia as pessoas estão sendo bombardeadas com informações diferentes. E isso faz com que a gente precise adaptar rápido os nossos negócios. É por isso que a gente fala sobre tolerância ao erro, porque quanto mais rápido a gente erra, mais rápido a gente corrige, mais rápido a gente acerta. Eu que sou uma pessoa que adoro me embonecar, adoro coisas de beleza em geral. Cada vez mais são novos processos. Não necessariamente hoje você precisa agendar um salão, agendar uma maquiagem, agendar algo nesse sentido com uma pessoa. As pessoas já colocaram IA, já colocaram WhatsApp, já colocaram outras ferramentas. Enfim, cada dia mais tem processos novos e que a gente precisa estar atenta para poder compreender como isso funciona. Então, quanto mais rápido a gente aprende, mais rápido a gente acerta. Então, só para toda vez que vocês pensarem no erro como algo ruim, claro que é erros calculados, né, gente? Vamos lá. Mas cada vez que vocês pensarem nesse receio de testar algo novo, né, que faça de fato sentido, pensem nisso. Quanto mais rápido vocês testarem, mais rápido vocês corrigem, mais rápido vocês acertam. Show? E aí, nesse sentido, como é que é errar para vocês? E para mim é uma super reflexão, principalmente porque vocês trouxeram muito essa perspectiva da tolerância ao erro, porque por mais que a gente fique, ai, será? Mas isso é algo, querendo ou não, um pouco mais feminino. Feminino, quando eu falo dentro de uma perspectiva de construção de gênero na sociedade. Porque muitas vezes, para nós mulheres, errar é mais complicado. E aí, por que que eu trago isso para vocês? Porque a gente aprendeu socialmente que lugares de homens e lugares de mulheres são diferentes. Homens são líderes, disruptivos, são não sei o quê. E nós, mulheres, temos uma perspectiva, fomos criadas para cuidar do lar, cuidar da família, e não errar, né? Existem pontos e exigências que são muito mais pesadas para nós mulheres do que para homens. Mas também o que que isso tem a ver com os negócios? Isso não tem nada a ver. Vem cá, vamos ver alguns dados juntas.
Quando a gente olha aqui dentro do mercado de trabalho, as mulheres, elas recebem menos do que homens, né? Existe uma diferença de remuneração entre homens e mulheres, que é uma tendência de queda até 2020, e basicamente uma brasileira recebe 78% a menos do que um homem. Mulheres trabalham mais, mesmo trabalhando mais do que homens, ou seja, as mulheres trabalham em média 7,5 horas a mais do que os homens, que é o que a gente chama de dupla jornada de trabalho. E às vezes as mulheres têm duplas, triplas, quádruplas jornadas de trabalho, que a pessoa trabalha em casa, né, com os afazeres do lar, às vezes tem filhos, aí também trabalha com os filhos, aí às vezes está num processo de transição da CLT para o negócio, aí trabalha na CLT, trabalha para o negócio, tem 4 jornadas de trabalho no dia e ganha ainda menos. É óbvio que essa pessoa está cansada, é óbvio que essa pessoa está se exigindo dar conta de tudo, mesmo sem conseguir, é óbvio que essa pessoa está, Deus do céu, eu não consigo nem pensar em mim, quanto mais no meu negócio. E isso, gente, é uma realidade de muitas mulheres no nosso Brasil. É, não só dentro dessa realidade de negócios, mas na realidade do mercado de trabalho como um todo. E quando a gente vai ali para essa questão de trabalho, de cargo, de empreendedorismo, etc., a maioria das mulheres, e lembra que eu falei para vocês, né? Ah, a gente cresceu entendendo que homens têm que fazer A e mulheres têm que fazer B. Hoje isso está sendo, né, aos poucos desconstruído, né? Estamos tentando desconstruir, mas ainda existe essa perspectiva de que mulheres trabalham com cuidado, homens trabalham com coisas disruptivas. E aí, quando a gente vem para o mercado de trabalho, em termos de dados, as mulheres ocupam, na maioria das vezes, cargos mais femininos. O que é que seriam cargos femininos? Voltados ao cuidado. Então, alguns dados traz que as mulheres estão mais à frente de ONGs e associações, de espaços, que tenham mais a ver com educação, com serviços pessoais de bem-estar, que é o caso da beleza, como a gente está aqui. E tem outros setores que as mulheres, enfim, não são maioria, que são setores como tecnologia, energia, infraestrutura, que aí quando a gente fala nessa dualidade, né, de homens e mulheres, é como se os homens tivessem que lidar com matemática, com física, com tecnologia, com engenharia, e como se nós mulheres tivéssemos que lidar especificamente e somente com cuidado, beleza, organizações, associações, etc. Não que a gente não possa cuidar de energia, não que eles também não possam cuidar de beleza, mas infelizmente a gente aprendeu que as coisas são assim, e isso se reflete também no mundo dos negócios. E aí, quando a gente vai para dados específicos de negócios, a gente tem hoje 10 milhões de mulheres à frente dos negócios. E para além de todas as perspectivas que eu trouxe para vocês, de dupla, tripla, quádrupla jornada de trabalho, 61% das mulheres ainda afirmam não receber o apoio de parceiros, né? De seus cônjuges. E 76% das mulheres lutam para equilibrar trabalho e cuidados familiares, comparado assim a 55% dos homens. Ou seja, a dupla, tripla, quádrupla jornada de trabalho que eu falei para vocês, né? Que as mulheres precisam segurar vários pratos, muitas vezes estão à frente de negócios voltados também a cuidado de outras pessoas e não também de si, e não recebem apoio dos seus parceiros para poder continuar seus negócios. E isso faz a total diferença, né? Eu imagino que vocês que também vivem duplas, triplas, quádruplas jornadas de trabalho entendem a importância que é você receber apoio para estar à frente do negócio. E aí, quando a gente volta lá atrás, que a gente conversou sobre tolerância ao erro, sobre dificuldade de errar, isso também está envolvido. Como é que a gente consegue inovar, galera? Cansada e sem apoio. Não dá. Então, só para a gente poder fazer esses processos de reflexão juntas ali, que às vezes a gente pensa, ah, eu não sei inovar, ah, eu não tenho ideias para inovar, ah, eu não consigo inovar. E às vezes a gente só está cansada mesmo. Ou às vezes a gente só precisa de apoio, de alguém que diga para a gente ali, vai dar certo. E caso a gente não encontre essa pessoa específica, né, eu tenho certeza que essa rede de mulheres que está aqui também podem ser essa base de apoio para vocês. Então, a partir de hoje, imagino que vocês já façam isso, mas eu já vou reforçar. Aproveitem a oportunidade de estarem aqui e usem essa rede de mulheres a favor de vocês para construírem melhores negócios para vocês em termos de ideias,
de trocar conhecimento, de fazerem juntas também, talvez, novos negócios, porque não juntar um negócio de salão com um negócio de maquiagem, enfim, dá para vocês criarem várias parcerias aqui e se usem para se apoiar, porque no mundo empreendedor as coisas já são solitárias. Quando a gente tem dupla, tripla jornada, fica mais difícil ainda. Então a gente precisa de uma outra ali para conseguir fazer com que o dia a dia fique mais fácil. E aí, tem o último ponto que eu quero trazer para vocês sobre essa perspectiva da tolerância ao erro e etc., que é no dia a dia da nossa vida como empreendedora, a gente também vai precisar balancear outra coisa, que é essa perspectiva de técnica, que é o que a gente sabe, o que a gente aprendeu, é todo esse conhecimento que eu estou dividindo com vocês, com a nossa autoestima. E por que que eu digo que isso é uma balança? Novamente, voltando à tolerância ao erro, dia complicado, cheio, duplas, triplas jornadas de trabalho, às vezes a gente não dá o devido valor ao nosso conhecimento porque estamos cansadas. E isso é um ponto de uma balança que a gente precisa equilibrar, porque quando a gente está à frente do nosso negócio, a gente precisa dar o valor correto aos nossos produtos e serviços, e é por isso que existe essa perspectiva da precificação, das capacitações e etc. Então, só trazendo para vocês que, para além da gente pensar em olhar para o nosso negócio, compreender quais são os pontos que a gente precisa melhorar no nosso negócio, e aí a partir daí vem essa linha da inovação, a gente precisa ter uma tolerância ao erro com o que a gente faz, uma vez que o nosso negócio cresce conforme nós crescemos, principalmente nesse início. Então, vocês determinam como é que vai ser, vocês que determinam o próximo passo, então vocês precisam ser mais empáticas com vocês mesmos. Um outro ponto é conversar bastante com essa rede e trocar bastante ideia com essa rede para que vocês possam se fortalecer, principalmente se vocês não tiverem apoio. E o último ponto é sempre balancear o que a gente sabe com a nossa autoestima. A gente precisa conhecer bem o nosso trabalho para que a gente possa cobrar bem pelo nosso trabalho, para que a gente possa ter a certeza que estamos fazendo uma excelente entrega para os nossos clientes em geral, e que está cobrando o preço apropriado para isso. Beleza? Tudo certo até aqui? Faz sentido para vocês, esse primeiro momento? Sim? Show! Bora pro mercado. Bora ver aqui como é que o pessoal tá fazendo aqui com os seus empreendimentos. Alguém quer trazer algum ponto sobre isso antes da gente ir para a próxima parte? Eu vi várias pessoas trazendo coisas aqui no chat sobre a dificuldade de trazer apoio, né? Encontrar pessoas com a mesma visão é difícil, por isso eu resolvi remodelar tudo. É, verdade. Enfim, o bom é que estamos no mesmo barco e podemos nos ajudar. Acho que esse é o ponto mais importante de tudo. Mas vamos lá. Quando a gente fala sobre inovação dentro de uma perspectiva mais técnica, no sentido de o que é que está sendo feito hoje, é importante novamente reforçar aquele ponto que eu trouxe lá no início. A gente precisa sempre se preparar para o futuro para que a gente possa sobreviver em termos de negócio. Porque o mundo muda muito rápido, as necessidades das nossas clientes mudam muito rápido, e se a gente não se adaptar, amanhã o pessoal está fazendo atendimento, sei lá, com robô maquiador, e a gente ainda não entendeu ainda como se entrar nesse mercado. Então, quanto mais a gente estiver atento às tendências e ao futuro, melhor a gente consegue inovar nos nossos negócios e deixar nosso negócio à frente da concorrência. Mas também como é que a gente consegue inovar? Ó, a gente pode inovar com o uso da tecnologia mesmo. Então, olha, vamos utilizar ali inteligência artificial tanto para atendimento ao cliente, nessa perspectiva de criação de cards, de posts para as redes sociais. Então, todos os cards, todas as coisas que a gente utilizar vão ser criados por inteligência artificial. A gente vai criar uma pessoa, e que também é possível fazer hoje, tá? É, tem pessoas que utilizam da inteligência artificial, gravam alguns minutos assim em vídeo falando, e
cria um texto e coloca a inteligência artificial para falar e ficar parecendo ali que é você que está falando, mas na verdade é uma versão de IA sua. Ou então criam postagens via ChatGPT. O ChatGPT também cria cards, tá, gente? Eu não sou uma especialista ali em IA, mas também tem IA ali que cria cards para postar ali na internet. Tem pessoas também que vendem. Bots, você faz ali junto com ela ali um desenho de como é que você quer que essas postagens seja feita e a própria IA vai lá e faz as postagens dos cards para você. Também responde os clientes para você, enfim, tem que entender se isso faz sentido para o negócio de vocês, mas só trazendo para vocês conhecerem, né? Tem outras empresas que usam a IA para fazer diagnósticos da pele, para ver qual o tipo de pele da cliente. Tem aplicativos que fazem prova virtual de maquiagem, então não sei se vocês já viram, mas assim, tem alguns sites que você tira foto e aí você tem as opções de maquiagem aqui no canto e a pessoa ela vai clicando ali em qual maquiagem fica mais adaptada ao rosto dela. A mesma coisa acontece com corte de cabelo, tá? É, tem alguns, inclusive, corte de cabelo e tonalidade de pintura de cabelo. Você bota sua foto, aí tem, acho que é a Colorstone que faz isso, é uma empresa de pintura de cabelo. Você vai aqui, vem todas as cores da marca aqui do lado, você clica e vai, o teu cabelo ele vai mudando de acordo com a cor disponível ali da empresa. Então isso é muito legal. Em termos de modelo de negócio, que é a forma como vocês entregam um produto para cliente, existem também formas diferentes de inovar. Tem pessoas que fazem assinatura de produto. Que é isso? É uma box, uma caixa, você assina ali todo mês, a pessoa ela paga um valor de acordo ali com o que está sendo oferecido, e todo mês essa pessoa recebe em casa essa box nessa caixa com os produtos que ela selecionou como base de produtos interessados. Aí já existem alguns negócios, como a Box Magenta, Clube da Preta, que fazem isso. Então, basicamente, você chega no site e diz: olha, eu quero receber perfume, eu quero receber maquiagem, eu quero receber produto de cabelo. E meu cabelo é cacheado, A, B, C, D e E. E aí, todo mês, ela paga um valor e recebe em casa. Tem franquia também, tem alguns modelos de franquia. O que é franquia? Ah, eu esqueci o nome daquele. Beleza natural, pronto. Tem franquias como a Beleza Natural, que você tem uma forma de fazer ali, né, os produtos, uma forma de você operar, que é um método desenvolvido por você, e aí você sai vendendo esse método para outras pessoas. A base, a descoberta é sua, mas você vende a forma de fazer para outras cabeleireiras ou maquiadoras, algo nesse sentido. Então, eu não sei se vocês viram a época que teve aquele boom do salão Beleza Natural, que que a liderança tinha feito uma forma de relaxar cabelos crespos, né? De criar cachos, né? Para mulheres negras. E aí ela vendeu essa metodologia, essa forma para outros espaços. E assim se difundiu ali a técnica do salão do beleza natural. Hoje tem até consórcio de beleza, deixa eu ver. Isso, tem consórcio. De experiência, né? Com a inovação de experiência. Experiência é basicamente tudo que a sua cliente vive do momento que ela te encontra na internet até o momento que ela faz o serviço com você, paga e sai. Isso é a experiência da cliente, é só algo que vocês vão ver um pouquinho mais para frente. Mas essa perspectiva da experiência, ela é fundamental. De todas essas perspectivas aqui, a experiência é o que mais vocês têm que se focar. Por quê? A experiência é o que define se a cliente vai te pagar R$ 50 ou se ela vai te pagar R$ 500. E por que que eu digo isso? Porque por mais que a gente avalie o custo-benefício, e aí pensando nesse momento, eu vou pedir para vocês não serem, né, donas de negócio, serem também consumidoras. Quando a gente vai comprar alguma coisa, a gente pensa no custo-benefício, né? Pensa também nesse preço, pensa na distância, pensa no atendimento. Querendo ou não, a gente pensa nisso tudo. Se a gente vai num lugar que é barato, mas o atendimento é ruim, a gente se estressa, é difícil falar com as pessoas, é difícil. O resultado é até bom, mas o pessoal que faz o serviço é mal educado. Enfim, tudo isso
a gente considera quando a gente vai tomar uma decisão de compra, quando a gente toma uma decisão de ir em algum lugar, entendeu? Então, a experiência é o que faz a sua cliente voltar, não é o preço. O preço é importante? É importante, mas mais importante que isso é a experiência. A experiência que aquela pessoa tem que ser equivalente ao preço. É o que a gente chama de proposta de valor, que é o que você muda na vida daquela cliente a partir disso. E aí, o que que pode ser a experiência, tá? É ser fácil de falar com vocês, ter um salão que tenha um excelente atendimento, ter um salão que tenha uma excelente. Estou colocando o salão como exemplo, que está aqui como exemplo, né? Mas tenha um espaço que seja agradável, que seja pensado para aquela cliente, que aquela pessoa se sinta à vontade e que tenha um preço compatível com o que oferece. Isso faz com que as pessoas voltem. E o último ponto, tem formas de inovação que podem ser a parte de inovações sustentáveis. Então, você ter cosméticos que não tenham desperdício, ou que tenha um desperdício no sentido ali da capinha, da forma que aquele cosmético ali é revestido, não seja algo que de fato prejudique o meio ambiente, ou que tenha ingredientes ali que não sejam radioativos, ou que não sejam testados em animais, tudo isso também pesa para que você consiga entregar para essa cliente, né? Uma boa experiência, um bom processo de inovação. E a gente está nos últimos 5 minutos, deixa eu passar aqui rapidinho. Então, como exemplo, a Box Magenta, que é aquele passo, né, que eu trouxe para vocês ali de inovação em modelo de negócios, que é sobre receber produtos de cabelo, maquiagem, skincare escolhidos para você na sua casa, então você paga a mensalidade, recebe todo mês na sua casa essa boxinha, essa caixinha ali com os produtos de beleza. Tem a MAC, que é essa marca de maquiagem ali que você pode experimentar ali qual a maquiagem que você quer utilizar da sua casa. Então, né, ele abre o computador, você entra ali, experimenta a maquiagem ali, né, virtualmente, e a partir daí você decide o que é que você quer comprar. Tem o Raiz, eu particularmente já fui no Raiz, tá, gente? É aqui em São Paulo. É um salão de luxo que ele é especializado em tranças e em penteados afro. E ele cresceu, o Raiz, ele tem uma popularidade impressionante, mesmo oferecendo um serviço tradicional, que é tranças, porque elas oferecem uma super experiência de luxo, assim, em um prédio aqui, de um bairro bem legal aqui de São Paulo. É, E você tem todo um processo ali enfim, de salão de luxo mesmo, para poder fazer suas tranças. Então, eu acho uma experiência bem legal. Tem o Simple Organic, que ele é um produto ali que ele potencializa a pele, né? Ele vem dentro de uma perspectiva ali de produto bionatural. E tem várias outras empresas que usam produtos que são considerados bionaturais, tá? Eu sou aquela pessoa que usa produtos ali cruelty free, né? Que não são testados em animais, que as embalagens não têm desperdício. Então, eu sou essa consumidora desse tipo de produto. E eles também estão crescendo cada vez mais, assim, né? Justamente por isso, né? Por serem produtos ou manufaturados ou industrializados, mas que não tem parabenos, não tem nenhum desses químicos ali que afetam mais a pele. Hoje em dia, o pessoal está muito mais consciente, se atentando mais a essa perspectiva ambiental. E o último ponto tem de Benguela, eu gosto muito de Benguela, que ela é referência nacional em alongamentos naturais para cabelos crespos e cacheados, né? A de Benguela trabalha com apliques e cabelos naturais. Então, elas vieram com essa febre ali de aplicação de cabelo natural em mulheres negras, que é muito bacana, assim, elas inovaram muito na venda dos cabelos e também na forma de vender os cabelos, que eu acho que é o que é o mais interessante, né? Que é a forma como elas fazem esse processo de venda. Eu faço uma mentoria em um dos programas que eu coordeno de um negócio chamado Ijoba. E eles misturaram essas técnicas que eu estou trazendo para vocês. Eles criaram uma box, né, uma caixa de um clube de assinatura de cabelos, que eu achei muito legal. Né? É um clube de assinatura de cabelos onde as mulheres recebem em casa, né? Mulheres que colocam apliques, né? Recebem em casa o cabelo. Eu achei sensacional. Aí eu lembrei aqui falando com vocês. É, E também é uma forma muito legal, assim, de vocês pensarem, né? De se pensar de uma maneira geral em otimizar o que já existe e utilizar técnicas também que já existem, né?
Enfim, o que que vocês acham? Fez sentido para vocês? Teve alguns que vocês acharam legal? Vocês já conheciam? Vocês não conheciam? Teve algo que surpreendeu vocês? Contem para mim. Uma ou duas pessoas. Ah, Júnia, pode falar. Eu primeiro, bom dia. Bom Eu dia. não conhecia o RAS, inclusive estou aqui vendo uma página delas, mas é uma perspectiva muito bacana de oferecer serviços de luxo para um público que normalmente não teria acesso a esse tipo de configuração, né, de empresa, né? Que é um público negro, mulheres, cabelo afro. Então, sempre se pensou nessa perspectiva do público negro ter que ser um serviço barato, básico, bem feito, mas assim, num preço razoável. Enquanto a gente enxerga aí um salão com superpotência que oferece serviços de luxo para um público aí que é geralmente rebaixado, vamos dizer assim, né, minorizado. E aí a proposta do meu negócio é esse, sabe? Trazer o mínimo de luxo para mulheres comuns, sabe? Um atendimento bem prestado, um atendimento exclusivo, onde ela não vai ter lá 1.000 pessoas no salão falando na cabeça dela, escutando o que ela está falando, né? Constrangendo ela. Mas essa perspectiva mesmo de personalização. Eu mereço ter um serviço feito exclusivamente para mim e feito de uma maneira que eu nunca imaginaria que eu um dia poderia receber e por um preço que eu posso pagar, né? Que eu posso dividir no cartão e que eu posso, enfim. Eu gostei muito da proposta, já sou fã agora, já quero estudar o modelo de negócio delas para trazer aí as melhores práticas aqui para o meu negócio. Gostei muito. Obrigada, viu, Tâmila, pela, pela entrega e aí pelas diversas ideias que você trouxe aqui nessa aula. Boa, Júnia. Ó, e aí, eu que sou cliente da Raiz, fui cliente da Raiz, né? Antes de dreadar o cabelo, ela. Isso aqui é um twist, tá, gente? Eu sou a pessoa que muda de cabelo. É possível, se vier ano que vem, dar aula pra vocês, eu estar com outro cabelo, porque muda de cabelo até a cada 3 meses. Mas o Raiz, ele tem um clube de assinatura de tranças também, que eu achei isso muito legal, porque ela mescla também essas diferentes técnicas que eu trouxe pra vocês. E elas fazem um valor, que não me engano, acho que era R$ 150 para você fazer 2 modelos de trança na Go por mês. E eu achei isso muito interessante, assim, porque é uma possibilidade de você, principalmente mulheres negras, né, que trocam muito de cabelo, terem já no mês um valor de orçamento certinho que vai gastar com cabelo. Isso é o sonho para toda mulher. Eu vou gastar tanto de cabelo, tanto de maquiagem, tanto de unha, sabe? Isso para mim é um sonho, assim, realizado. Senão eu me emociono. Mas eu imagino que seja a realidade de muitas mulheres, assim, a gente acaba gastando mais do que deve ali, né, dentro do orçamento, e você já ter algo ali semi-estruturado já ajuda bastante. Amanda? Opa, a gente tá sem te ouvir. Deixa eu tentar abrir. Ah, Entendeu? conseguiu. Foi. Foi. Então, eu gostei bastante do insight sobre o consórcio, né? Porque eu sou mega rista, eu trabalho com a venda também de cabelo. Eu já cheguei a pensar nessa possibilidade. Tem cliente que me impede muito, mas eu acredito que falta um pouco de administração, porque mexer com dinheiro não é fácil, né, gente? Ainda mais quando são várias pessoas que estão dentro do consórcio. Mas eu gostei, eu vou ver se eu consigo encaixar, assim, pelo menos uma quantidade X de clientes para não ficar tão grande, não ter tanta dor de cabeça, né? E a questão também dos procedimentos. Comprar os pacotes de box, como se diz, não para entregar em casa, mas para estar fazendo diretamente no meu espaço. Gostei muito, eu já vou começar hoje já a estudar para ver se eu já consigo. O mês que vem, que tem a festa aqui em Patos, que é a festa do Mina, a maior festa de Minas. Acredito que vai dar para me recarregar assim, uma quantidade de umas 10 clientes fixa com esse pacote e fidelizar, né? Porque para mim não importa se eu pego 5, 10, 20, não, importa quantas que eu vou conseguir fidelizar. Eu prefiro 5 clientes fixas do que 10 aleatórias só na época da festa. Eu prezo muito isso comigo. Eu tenho uns 10 anos que eu tô com o meu salão, eu tenho cliente desde o meu primeiro dia, ela tá até hoje comigo. Então, para mim é muito importante isso aí, trazer essa experiência e fidelizar elas também. E é isso. Boa, Amanda. Amei todos os insights. Eu vou entrar também para me pegar um pouquinho de cada um
que você citou aqui para ver sobre o negócio e adaptar aqui no meu salão. Bom, fico feliz. Arrasou. Muito Elise, obrigada. por último, Carla. Só um minutinho. Tamila, vamos lembrar que elas vão estar em grupos ainda e depois a gente também vai abrir discussão e dúvidas na plenária, né? Com todo mundo, depois dos grupos. Então, Eli e Carla, se conseguir segurar um pouquinho o compartilhamento ou colocar aqui no chat, que aí a gente aproveita bem o tempo nos grupos. Pode ser? Pode ser. Pode sim. Pronto. Ok, pode ser. Obrigada. Beleza, pessoal. Então, simbora. Vamos então passar para a parte do exercício diretamente. Eu vou ficar aguardando aqui as mulheres colocarem aqui no chat. E a gente segue por aqui. Beleza, vamos agora fazer um exercício juntas, tá? A gente vai, inicialmente, nesses primeiros 5 minutos, a gente vai observar o negócio de vocês. Eu gostaria que vocês pensassem individualmente no negócio de vocês. E depois a gente vai fazer um segundo momento de troca entre os grupos. Show? Então, inicialmente, eu quero que vocês pensem qual o caminho que o cliente de vocês faz do início até o fim. Podem colocar no papel do jeito que vocês quiserem, mas pensando numa trilha, qual cliente, sim, o cliente teve o primeiro contato com a marca de vocês, como é que acontece? E aí, depois disso, o que que acontece? Entendi quem é X, descobri que tem esse serviço. Depois acontece o quê? A pessoa é atendida por quem? Ela vai para onde? Como é que ela sabe os valores? Como é que elas agendam com vocês? E quando elas chegam onde vocês estão, como é que funciona o serviço? Enfim, podem ser setas, podem escrever corrido, mas eu só gostaria que vocês pensassem do início até o fim, desde o primeiro contato até o último contato, como é que funciona. Show? Eu vou dar para vocês ali 5 minutinhos. Se precisarem de mais tempo, vocês falam comigo, mas é importante fazer esse exercício, beleza? Vou soltar aqui 5 minutos e depois a gente conversa. Camila, já estou criando também aqui os grupos, tá? Então, quando a gente acabar os 5 minutos, a gente já consegue ir para as salas. Tá bom.
Acho que acabamos. Os 5. Ainda não, temos mais um tempinho. Um minutinho Faltam, ainda? ainda falta mais uns 10 segundinhos. Tranquilo. Ó, agora acabamos. Tudo bem, todo mundo bem? Precisam de mais tempo? Sim, não? Todo mundo terminou? Uhum. Quem terminou, levanta a mão. Hum. Boa! Então vamos fazer o seguinte agora, galera. Vamos dividir vocês em grupos de 3 a 4 pessoas, a depender aqui do tamanho. A Débora vai fazer esse movimento aqui. E aí, o que que vocês vão fazer? Nos grupos, cada um de vocês vai ter 3 minutos para poder apresentar essa jornada do negócio de vocês. E as outras mulheres vão ter um momento ali, 2 minutos, para poder comentarem com vocês ali o que é que tá chegando ali. O que é que pode ser inovador, o que é que pode trazer de diferente ali dentro do negócio de vocês. Então, no máximo, a gente tendo ali 3 pessoas por grupo, a gente vai ter 15 minutos ali no total, considerando ali as 3 pessoas. Fechou? Então, 3 minutos apresentam, 2 minutos compartilham, e depois a gente segue para a próxima pessoa e a gente faz um total de 15 minutos. Beleza? Débora, por favor, você pode dividir ali os grupos de 3? Acho que vai ficar um pouco Uhum. mais fácil. Sim, já dividi aqui. Vamos lá, pessoal. Voltamos. E Poxa, aí, tava tão bom. Aí esse aí. Passa muito rápido esse papo, viu, gente? Dá sempre vontade de Bom, ficar. olá, tudo bem? Nossa, Ai, gente, olá, tudo não, volta pro bem? grupo, cara, tá muito rápido. Quero marcar o café da tarde com vocês. Vamos marcar para poder a gente ter um momento de Bom, foi conversar, não é possível. maravilhoso. Vamos ter que ter uma Verdade. reunião fora, Imagina esse gente. encontro presencial, o que que não vai ser? É isso. Marcar uns grupos, Nossa. quem mora de São Paulo, vamos se juntar em São Paulo, tomar um café e Débora, conversar. Bora, bora. eu Vamos. fiz essa Feriadão tá aí, proposta. gente, Eu ó. fiz uma Ai, ia pós. ser incrível. Teve uma pós que eu fiz que a gente tinha as aulas normais e uma vez por semana a gente tinha um encontro livre. Aqui online mesmo, para tomar um vinho e tal, conversar, trocar experiência, cultura. Adorei, Pelo bora! menos a cada Foi 15 vinho? dias, Tá marca esse precisando. momento aqui com a gente. Gosto da ideia, viu? legal. Peguei a dica aqui, Júnia. Pode deixar comigo. Valeu. Ah, não, eu não vou poder ir. Então, foi bom esse encontro, né? Muito. É Enquanto Eu sempre disse muito a vocês show. Tâmila, eu É disse a sempre muito Tâmila, bom. Tâmila, você vai ver, você estava dando a aula, todo mundo concentrado no chat. Quando volta do grupo, volta todo mundo a 1000. Bom demais. Eu vou pegar então só 2 pessoas, a gente está ali no finalzinho, né? Já que tá terminando. 2 pessoas que possam contar como é que foi essa experiência ali. Só para a gente poder finalizar aqui juntas. Eu vou lembrar que a Eli e a Carla tinham levantado a mão, então se vocês quiserem Boa. começar. Pronto, então podem ser elas. Posso? Aí eu quero. Eu quero, inclusive, fazer uma pergunta. Bom, deixa eu comentar sobre o encontro, que foi muito rico. Eu estou sempre nos grupos com a Júlia, eu acho ótimo que a gente faz trocas muito, muito importantes. E hoje estava a Ludmilla, foi muito interessante. A gente já fez aqui, trocamos figurinhas, já fiz anotações de coisas que eu tenho que ajustar aqui. Foram muitas dicas e sugestões. E a pergunta que eu queria fazer, eu percebo em mim que eu tendo a querer inovar muito, entregar muito, eu acredito que por insegurança. E aí, um comentário no chat que me chamou a atenção antes, alguém falou assim, que fazer o básico bem feito, alguma coisa assim, sabe? Eu fiquei muito reflexiva a respeito disso. Porque quando você inova também demais, eu sou muito criativa, eu penso muito em novas formas, só que entendo também que o básico é importante. Só que tem um outro ponto também. Hoje, eu associo a tricologia à psicologia. É um serviço novo, com valor novo. Qual sugestão que você me dá para que eu possa me posicionar
não é me posicionar, é que o público expandir mesmo, conhecer essa nova forma de trabalhar. Boa pergunta. Já te digo que tem que produzir conteúdo. Eu acho que tricolomania tem uma coisa a ver com cabelo, né? Tricologia é É ciência, que algo assim. estuda o couro cabeludo. A ciência que estuda o cabelo, na verdade, né? Mas parte Sim. tudo do couro cabeludo. Então, eu trabalho Eu, especificamente hoje com queda capilar. é porque eu ouvi falar muito sobre isso em relação à alopecia. Tem alguma coisa a ver? Eu tô Isso viajando. tem, Ó, exatamente. ó, tô... Alopecia por tração, alopecia areata, enfim. Nossa, ó, qualquer coisa que a gente esteja trazendo que não seja algo muito popular, é muito importante produzir conteúdo. Na verdade, independente, é importante produzir conteúdo. Porque a gente só corre atrás de poder resolver um problema quando a gente sabe que a gente tem esse problema. Então, se o seu público não sabe que tem esse problema, ou que tem algum problema relacionado ao couro cabeludo, é importante que você diga para essas pessoas que ela tem o problema, né? Então, eu acho que esse é um ponto, assim. Primeiro, a produção de conteúdo, e aí não sei se você é mais tímida ali para aparecer nas redes sociais, algo nesse sentido, mas quando a gente faz captação de cliente, que é o que a gente chama de modelo de negócio B2B, B2C, né? De captação específica para esse consumidor, a gente precisa sim produzir conteúdo. Não tem jeito, não tem como escapar disso. E aí, como é esse conteúdo? A gente precisa entender exatamente que público, quem é essa pessoa que você vai conversar. Essas mulheres são mulheres brancas, são mulheres negras, são classe média, são classe alta, são classe baixa, só para a gente poder entender como é que você vai direcionar o discurso, até porque a gente entende, né, que ter esse cuidado com o couro cabeludo é um cuidado a mais, né, com beleza, com aparência, etc. Então você precisa entender exatamente como é que você vai atrair essas pessoas. Para isso, precisa comunicar bem sobre os problemas que podem aparecer, decorrentes, né, de couro cabeludo, algo nesse sentido, e trazer esse conteúdo de uma forma acessível para as mulheres. É basicamente isso, mas o segredo realmente é produzir conteúdo. Então, você pode gravar vídeos, pode gravar reels, pode fazer cards, mas o mais importante de tudo é, de fato, né, é você conversar com as pessoas, criar esse relacionamento para que as pessoas entendam que tem esse problema. Essa questão de cabelo, ela é muito realmente popular, por isso que eu lembrei ali da alopecia, de mulheres que têm problemas ali de queda de cabelo, ou por ficção, né, que é no caso de nós mulheres negras que usamos tranças e tal, ou por estresse. Eu também ouvi falar sobre, acho que eu não sei falar o nome, de pessoas que também arrancam o cabelo, né? Por conta de estresse. Então, tudo isso são coisas que é importante que você traga para que a gente saiba que tem uma pessoa específica que cuida disso. Porque eu tenho certeza que tem muita gente que nem sabe qual é a pessoa profissional que cuida dessas questões de couro cabeludo. Não sei se me fiz entender. Vocês queriam algo mais específico. É isso mesmo. Ai, consegui sim, muito válido. Tá dentro do que eu estou trabalhando, mas é bem desafioso, assim, sabe? Todo esse processo. Tem que estudar o público. Você precisa estudar o público para entender como é que esse público aprende e ter constância nas redes. Uma coisa, às vezes a gente quer produzir conteúdo, aí a gente vai no TikTok, no Instagram, no Facebook, etc. Isso não funciona. É melhor entender quem é esse público, como esse público consome conteúdo, geralmente públicos mais jovens consomem pelo TikTok, pessoas mais velhas consomem pelo Instagram, enfim, né? A gente que viu o Instagram nascer já virou a geração velha do Instagram. Mas pessoas mais velhas, né, consomem pelo Instagram e entender quais são as redes mais utilizadas e a partir daí você foca nessa produção de conteúdo. Se você focar em várias redes ao mesmo tempo, vai ficar difícil de você manter a constância, que é o mais importante para a produção de conteúdo. É melhor você postar certinho um conteúdo por dia do que você postar vários num dia só e depois sumir, sabe? Tricotilomania. Eu tive isso. Eu só não sabia que tinha um profissional que cuidava disso. Mas eu tive isso. Tricologia, né? Eu Ah, não, tive. Isso. tricotilomania. Tricotomania, que é quando É, você arranca os pelos, né? isso, eu tive isso. Eu arranquei aqui a parte de baixo toda aqui. Na época meu cabelo era black, eu ia sair arrancando assim. Enfim, é horrível. Muitas pessoas já tiveram isso. Mas é isso, a gente não sabe. Eu, pelo menos na época, eu não sabia.
que isso era um problema e também não sabia que tinha alguém que resolvesse. Eram duas coisas que eu não sabia. Eu acho que a Valeu, Eli queria obrigada. falar alguma coisa também, Eli. Tá contemplada. Quem quiser também, gente, trazer. Eu trouxe a Eli e a Carla porque elas tinham levantado a mão antes da gente ir pro grupo, tá? Mas quem quiser também compartilhar algo Acho aí. que a Carla não falou, não foi? A Carla acabou de falar com a gente. Eu falei, foi eu que acabei de falar. É, Ah, tá. foi a Eli. Bom, eu vou ser breve, que nosso tempo tem pouquinho, né? Então é rapidinho. O que eu ia falar sobre, acho que é uma questão que até acho que no chat também foi falado, na questão que a Tamila tinha trago dos serviços diferenciados, o box, e aí eu levantei a questão do consórcio. Uma das coisas que acho que é bem pontual, eu acredito que para todo esse tipo de serviço na inovação é necessário muito a organização, principalmente em relação ao consórcio. Quando eu era consultora, antes de eu vir para o serviço de beleza, quando eu fui consultora dos produtos de beleza, eu cheguei a fazer com algumas clientes e assim, o risco grande que a gente corre é não se organizar principalmente na questão financeira, porque o consórcio é aquele onde você recebe, você faz a parcelamento, recebe mensalmente, para poder depois entregando o serviço aos poucos para as clientes contempladas, né? E aí, quando a Tamila levantou essa questão da organização, principalmente na questão financeira e de agenda, no caso dos serviços, é uma questão muito importante. E é bem legal, gente. Quem puder fazer, faça, que é muito legal. Agora, colocando rapidamente aqui sobre o nosso chat, foi pouquíssimo tempo o nosso grupo, tem que aumentar esse tempo, porque a troca foi muito boa. Mas resumindo, as meninas, eu falei com a Jéssica e com a Rubi, né? E assim, elas têm tudo muito estruturado, né? Essa questão do contato no cliente. Então, basicamente, a gente é parecido, mas acho que elas têm um pouco mais estruturado ainda que eu. Elas têm uma experiência muito maior e a estrutura delas é um pouco melhor. Eu achei super válido essa troca. E essa questão da forma como as clientes chegam na gente, né? A gente tem esse passo a passo e eu percebi que não só eu, acho que muitas da gente às vezes não coloca no papel, mas a gente tem um roteiro a seguir no passo a passo do contato com o cliente. Eu mesmo não tenho um roteiro escrito, mas eu sigo isso à risca quase sempre nos meus atendimentos, sempre no atendimento, né? Como a forma que a cliente chega, que no meu caso é o WhatsApp, alguns vêm pelo Instagram, outra rede social, a entrevistinha que a gente faz com o cliente, o anamnese que a gente faz, isso eu já faço com o cliente, e enfim. E a gente teve essa troca bem legal, né? Até o pós-atendimento, a gente tem uma estrutura bacana, né? De conversar, de entender as dores das clientes. E aí, acho que a Carla falou essa questão da psicologia, eu percebo que nós, as meninas, da beleza, cuidamos muito nesse lado. Então, por um lado, a gente também acaba trabalhando um pouco isso, né, as dores das clientes, né, dos clientes que chegam até a gente. Acaba que nessa entrevista, nesse contato, durante o atendimento, a gente trabalha um pouco esse lado psicológico, porque às vezes a pessoa vem com dores que a gente, às vezes, ali acolhe, entende e ajuda a trabalhar isso. E aí, nesse processo também tem isso. Não é só como é o atendimento, o horário, o serviço, o preço. A gente tem tudo isso e vai além, né? É bem. Eu não, para ser rápido, não sei se eu deixei claro o que eu ia falar. Deixou sim. Obrigada. Obrigada a todos que compartilharam e que estiveram aqui comigo hoje. Que bom que vocês gostaram e que foi útil para vocês. Eu já compartilhei com a Débora ali a apresentação. Vocês estão no início da jornada ainda, né? Então, eu espero que vocês aproveitem bastante todas as outras facilitações que vêm a partir de agora e principalmente aproveitem essa rede. Vocês viram que é um fuzuê quando vocês conversam, né? Então, é bom aproveitar isso para fora da aula. Não sei se vocês têm um grupo de WhatsApp, mas chega no WhatsApp ali, manda mensagem para cada uma delas, ó. Ei, bora marcar uma conversa? Bora marcar uma... Perturba a cabeça e manda outra ali, para que vocês aproveitem o melhor dessa experiência. Porque, olha, mesmo estando em lugares diferentes, vocês podem mandar clientes, vocês podem mandar ideias, podem conversar. Às vezes no dia a dia a gente se sente tão só, né? E fica pensando, meu Deus do céu, não sei fazer nada direito. E aí quando a gente tem uma outra ali, a gente consegue dividir e perceber que nenhuma experiência é única, gente. Vocês vão ver que todo mundo acaba fazendo, eu imagino que vocês estão percebendo nos grupos, né? Que vocês passam pelas mesmas dores, enfrentam os mesmos desafios, né? E é isso, quero agradecer a vocês, quero agradecer a Go Social, a Débora ali pelo convite de estar aqui com vocês mais um ano e
Espero que vocês tenham aproveitado. Um abraço para vocês, mulheres. Obrigada, Tâmila. Enfim, dizer que essa aula vai estar na nossa plataforma, a apresentação também, que a Tâmila falou que já está enviando, vai estar por lá. Não esqueçam de responder ao formulário, né, de avaliação. Mais uma vez, lembrar, como a Tâmila falou, ela estava aqui ano passado e está novamente, né, porque é aquele time que jogou certo e ganhou e a gente está mantendo. Então, não esqueçam de responder o formulário de avaliação, que é muito importante para a gente. E também eu vou colocar o contato da Tâmila na nossa planilha de contatos das professoras, tá? Vou colocar o e-mail. Posso botar seu Instagram também, Tâmila? Que aí elas gostam de botar para seguir. Então, lembrar vocês também que eu estou atualizando, tá? Essa planilha. Então, mais uma vez, muito obrigada. Lembrando que segunda-feira não estaremos juntas, porque é pré-feriado, mas na quarta-feira estamos juntos novamente, 8 horas, e pedir atenção ao horário, para a gente conseguir começar o mais cedo possível, porque vocês viram que a gente vai correndo aqui com o tempo, né, a professora, para explanar o conteúdo, e também a gente quer colocar vocês em exercício em grupo, para vocês se aproveitarem. Tá? Então, quanto mais cedo a gente começa, se possível, 8 em ponto, a gente ganha esse tempinho, tá? Obrigada, meninas. Bom dia, bom resto de semana, bom feriado e a gente vai se falando. Beijão. Bom dia, bom dia. Obrigada, meninas. Fiquem com Deus. Bom dia. Tchau, tchau. Bom dia. Tchau, bom dia.